No último vídeo nós estávamos fazendo uma revisão geral da trigonometria e eu acho que ficou um pouco confuso essa última parte do cosseno de alfa mais beta. Então eu vou apagar isso aqui e vou começar desde do começo. Então, usando não, o que é o cosseno de alfa mais beta? Bom, nós sabemos que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do complemento desse ângulo. Lembrando que ângulos complementares são ângulos que somados fecham 90 graus. Então, o cosseno de alfa mais beta é a mesma coisa que o seno de 90 graus menos alfa menos beta. Certo? Ou seja, é o seno do complemento desses ângulos, né? 90 graus menos alfa menos beta é o complemento de alfa mais beta. É quanto falta para chegar no 90 graus. E agora eu vou fazer um pequeno agrupamento. Eu vou dizer que esse 90 graus menos alfa é o meu primeiro ângulo. E esse beta é vou pegar uma outra cor, ele é o segundo ângulo. E agora eu tenho uma subtração entre o primeiro ângulo e o segundo. Eu tenho uma subtração aqui no meio. Então eu vou usar essa fórmula aqui em cima, que já está sublinhada do vídeo anterior. Então vamos aplicar a fórmula. Bom, a fórmula diz que isso é igual ao seno do primeiro ângulo. O primeiro ângulo é todo esse agrupamento aqui. Vou voltar à cor que eu usei. 90, não é a mesma cor, mas tudo bem. 90 graus menos alfa, tudo isso é o primeiro ângulo aqui. Vezes o cosseno do segundo ângulo é o beta, menos o seno do segundo ângulo, que é o beta, vezes o cosseno do primeiro ângulo, que é 90 graus menos alfa, vezes o cosseno de 90 graus menos alfa. Agora vamos desenvolver essa expressão aqui. Isso é igual a... Bom, o que é o seno de 90 graus menos alfa? 90 graus menos alfa não é o complemento de alfa? Não é aquilo que falta para 90 graus? É, né? E o seno do complemento de alfa não é igual ao cosseno de alfa? Sim. Então, esse seno de 90 graus menos alfa, eu posso substituir pelo cosseno de alfa. Por quê? Porque 90 graus menos alfa e alfa são ângulos complementares. Se eu somar esses dois ângulos, eu vou obter 90 graus. Então, é por isso que eu posso fazer essa substituição. Então, seno de 90 graus menos alfa é igual ao cosseno de alfa. E se você quiser confirmar isso, você pode usar essa fórmula aqui em cima e colocar assim: seno de 90 graus menos alfa é igual ao seno do primeiro vezes o cosseno do segundo menos o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. E você vai ver que vai sobrar só o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, é o cosseno de beta, menos o seno de beta, é o seno de beta, vezes cosseno de 90 graus menos alfa. 90 graus menos alfa não é o complemento de alfa? É. E o cosseno do complemento de alfa não é igual ao seno de alfa? Sim, certo? Nós vimos isso lá no comecinho da trigonometria aqui. O cosseno do complemento de um ângulo é igual ao seno daquele ângulo. Então, esse cosseno de 90 graus menos alfa, eu posso substituir pelo seno de alfa. Por quê? Porque alfa e 90 graus menos alfa são ângulos complementares. Se você somar esses dois ângulos aqui, você vai obter 90 graus. Você pode somar eles e você vai ver que só vai sobrar o 90 graus. Então, eu posso substituir isso por seno de alfa. E geralmente a fórmula, essa é a fórmula, mas geralmente se escreve ela assim: cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa, só vou trocar a ordem ali, menos o seno de alfa vezes o seno de beta. É só inverter a ordem na multiplicação não muda nada, né? Então, essa aqui é a fórmula para calcular o cosseno de alfa mais beta. Eu acho que dessa vez ficou mais claro do que no vídeo anterior. No vídeo anterior eu acabei fazendo muito rápido porque eu estava sem tempo. Agora vamos ver qual é a fórmula para calcular o cosseno de alfa menos beta. Bom, de modo geral é só inverter os sinais, né? Aqui no meio, ao invés de menos, eu vou ter mais nessa fórmula, mas vamos ver o porquê disso. Bom, o cosseno de alfa menos beta é a mesma coisa que o cosseno de alfa mais menos beta.
E agora que eu tenho uma soma de ângulos, eu posso aplicar essa fórmula aqui em cima. Eu vou chamar o primeiro ângulo de alfa e o segundo ângulo é o menos beta. Esse é o segundo ângulo. E agora é só aplicar a fórmula ali em cima. A fórmula diz que isso vai ser igual ao cosseno do primeiro ângulo, que é alfa, vezes o cosseno do segundo ângulo, vou voltar aqui para a minha cor, vezes o cosseno do segundo ângulo, que é menos beta, vezes o cosseno de menos beta, menos o seno do primeiro ângulo, menos o seno do primeiro ângulo, vezes o seno do segundo ângulo, que é menos beta. Só apliquei a fórmula que nós deduzimos aqui em cima. Isso vai ser igual a cosseno de alfa. O cosseno de menos beta, nós vimos no vídeo anterior, que é o cosseno de mais beta. Então, vezes o cosseno de beta, menos o seno de alfa, vezes o seno de menos beta, nós vimos no vídeo anterior, que é igual a menos o seno de beta. Então, vezes menos o seno de beta. Isso vai ser igual a cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, menos seno de alfa vezes menos seno de beta. O número negativo vezes um negativo vira um positivo. Então, esse menos com esse menos cancela e fica mais. Então, mais seno de alfa vezes o seno de beta. Então, essa é a fórmula para calcular o cosseno de alfa menos beta, certo? Eu só cancelei aqui. Menos vezes menos fica mais. Agora vamos ver as fórmulas para a tangente, que são um pouco mais compridas. O que seria a tangente de alfa mais beta? Alfa mais beta. Bom, a tangente de alfa mais beta, nós sabemos que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente ela é o seno de alfa mais beta dividido pelo cosseno de alfa mais beta. Alguns livros dizem até que a tangente é definida como sendo seno pelo cosseno. Certo? Então, isso aqui é a tangente, que é igual a... Bom, o seno de alfa mais beta, nós sabemos que é o seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa dividido por o cosseno de alfa mais beta. Nós vimos ali em cima o que é. É o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta. Até eu estou me confundindo com essas fórmulas aqui. Por isso que é sempre bom você saber de onde elas vêm, né? Se algum dia você se confundir, será que aqui é um seno, será que é um cosseno, será que é mais, será que é menos? De algum lugar você tem, digamos assim, como deduzir a fórmula. Isso é importante também. E agora, para simplificar essa expressão, eu vou aplicar um pequeno truque. Eu vou dividir o numerador e o denominador por cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Então, eu vou dividir o numerador e o denominador por cosseno de alfa, vezes o cosseno de beta. Lembrando que quando eu aplico uma divisão, uma multiplicação ao numerador e ao denominador ao mesmo tempo, eu não altero o valor da fração. Por isso que eu estou tendo que aplicar a operação ao numerador e ao denominador. Então, isso vai ficar igual ao seno, vou fazer o numerador em amarelo, ao seno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa sobre, certo? Eu só estou fazendo essa divisão que eu disse que eu ia fazer, sobre o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, certo? Eu dividi o numerador por isso aqui, e agora eu vou fazer o denominador. Para não alterar o valor, tem que dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então, cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta dividido pelo cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Agora eu vou modificar um pouquinho mais a expressão. Isso é igual a... Eu posso separar isso aqui, né? Eu posso separar essa soma e expressar em frações diferentes.
isso é igual ao seno de alfa vezes o seno de beta dividido pelo cosseno de alfa vezes o cosseno de beta mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa dividido pelo cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. Eu só separei aqui essa fração em duas frações, né? Como o denominador é o mesmo, eu posso somar elas de volta e juntar. E claro, agora eu vou fazer o denominador dividido por cosseno de alfa. Eu vou fazer o mesmo processo, vou separar as frações. Cosseno de alfa vezes o cosseno de beta sobre o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta menos o seno de alfa vezes o seno de beta sobre o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta. E eu estou ficando sem tempo, eu vou continuar isso aqui no próximo vídeo, mas eu acho que vocês já sabem mais ou menos onde isso vai dar. Então, até o próximo vídeo.